A noite chuvosa que mudou para sempre as vidas da mendiga negra de 19 anos e do milionário de 50. A tempestade desabou sobre a cidade como se o céu estivesse se revoltando. Relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando as ruas molhadas, enquanto a chuva escorria pelas calçadas, arrastando promessas e sonhos esquecidos. Na esquina de uma rua qualquer, Maria, uma jovem negra de 19 anos, encolhia-se sob um abrigo improvisado, sentindo o frio penetrar em seus ossos. O cheiro de chuva misturado com o asfalto molhado era comumente familiar, mas não diminuía a sensação de solidão que a acompanhava. Seus poucos pertences estavam encharcados, mas mais do que isso, sua alma estava drenada de esperança. Ricardo, por outro lado, era um homem de sucesso. Aos 50 anos, sua vida parecia perfeita. Um milionário respeitado, com uma mansão imponente e carros luxuosos. Mas naquela tempestade, seu mundo reluzente parecia apenas um reflexo vazio de sua felicidade. Ele tinha decidido fazer uma pausa. Maria sentiu que ali poderia ser mais segura, que poderia escapar, mesmo que por algumas horas, do rótulo de mendiga que a seguia. Ao se sentar em uma poltrona macia, seus olhos encontraram os de Ricardo, que a observava do bar. Algo inusitado aconteceu. Não havia repulsa ou desprezo, apenas um interesse genuíno. A tempestade rugia lá fora, mas dentro do hotel, a conversa entre eles começou a fluir. Maria falou sobre as ruas frias, sobre sua luta para ter uma vida diferente, sobre um passado marcado por abandono e dor. Ela poderia ser uma estatística, mas era uma lutadora. Ricardo, por sua vez, compartilhava o peso do sucesso, as reuniões tediosas e a solidão da fama. Ele se sentia preso em uma gaiola de ouro, cercado por pessoas que o admiravam, mas que não conheciam sua verdadeira essência. O aperto no coração o fez repensar suas escolhas. Então, enquanto trocavam histórias, Maria mencionou um nome que fez o rosto de Ricardo empalidecer. Era um nome ligado a F. Um silêncio pesado caiu sobre eles, enquanto a chuva parecia intensificar sua fúria, ecoando a tensão que crescia entre os dois. Os olhares trocados carregavam um misto de ansiedade e reconhecimento. Suas vidas estavam interligadas de uma maneira muito mais profunda do que jamais poderiam imaginar. O relógio continuava a marcar o tempo, e conforme cada segundo passava, algo se tornava claro. A tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade dentro de seus corações. A pergunta inquietante pairava entre eles. Conseguirão superar o passado que os separa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com a... Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia lá fora e o silêncio pesado que se instaurou entre Maria e Ricardo parecia quase ensurdecedor. Os olhares estavam fixos um no outro, a tensão pairando no ar como um raio prestes a atingir o chão. Maria sentia o coração disparar, não apenas pelo medo de ser reconhecida, mas pela revelação que acabara de fazer. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente
era se aquele encontro mudaria suas vidas para sempre ou se os separaria de vez. Você não pode estar falando da mesma pessoa, disse Ricardo, a voz trêmula. Ele estava pálido e as feições lhe davam a aparência de um homem feito em pedaços. Maria olhou em seus olhos, tentando encontrar a verdade. A chuva continuava a tamborilar nas janelas, como se quisesse interromper o que estava acontecendo. Sim, eu estou. A história do seu irmão? A tragédia que aconteceu foi o que me fez vir para a rua. Aquela noite, eu só quero entender. A voz dela falhou no final e as lágrimas se acumularam em seus olhos. Ricardo se levantou de um salto, a cadeira arrastando-se pelo chão de mármore. Ele deu um passo atrás, como se quisesse se afastar da revelação. Inacreditável que ela poderia ter alguma conexão com um passado que tanto lhe doía, parecia insuportável. Não pode ser. Você não sabe do que está falando. O coração de Maria afundou. Eu sei que é difícil, mas você precisa ouvir. Cristais de gelo começaram a se formar entre eles. A jornada de compreensão transformada em um campo de batalha emocional. Nesse momento, um som alto e estrondoso cortou o silêncio, desmoronando a parede que começava a separar seus mundos. Uma explosão vindo do bar fez todos no saguão olharem. Os monumentos da riqueza e do glamour agora eram apenas cenários para o caos que se desenrolava. Naquele instante, a fumaça começou a invadir o saguão do hotel e as pessoas entraram em pânico, gritando e correndo em direções opostas. Maria e Ricardo foram arrastados pela multidão. O que antes era um momento íntimo virou uma corrida desesperada por segurança. Fique perto de mim! Ricardo gritou, puxando Maria pela mão, tentando... Ele gritou, e o nome soou como um raio, reverberando na mente de todos. Maria sentiu um frio na espinha. Aquela voz e o olhar eram familiares de uma forma que a aterrorizava, como uma sombra que surgia do passado. A mente dela girava. O que isso significava? E então o inevitável aconteceu. O homem se aproximou, seus olhos fixos em Ricardo, e quando ele ergueu a mão, um objeto reluzente brilhou sob as luzes, emergindo da fumaça. É você quem vai pagar por isso! Um tiro ecoou. E tudo desacelerou. A explosão do bar era apenas um eco distante agora. Maria, Ricardo e o homem se tornaram figuras estáticas em meio ao caos, absorvendo a realidade do que estava acontecendo. Onde estava a segurança do hotel? Onde estavam as esperanças que começavam a brotar entre eles? As balas não eram apenas balas. Eram palavras não ditas, segredos enterrados, e cada disparo ecoava a verdade. O passado estava de volta, e ele não era gentil. O que aconteceria agora, quando tudo que até então parecia claro se tornava um borrão? O desespero tomava conta, e a pergunta pairava no ar. Seriam eles capazes de enfrentar o que estava por vir? Ou o passado os destruiria de uma vez por todas? O tiro ecoou, quebrando o caos em 1000 pedaços. O calor da explosão ainda pulsava no ar, como se a realidade fabricasse um instante pesado e estagnado. Maria ficou paralisada, o coração batendo forte, enquanto o mundo à sua volta perdia a cor. Ricardo, também em choque, parecia ter ficado sem palavras. Um pássaro que voara perto demais da tempestade. As pessoas gritavam, mas tudo se resumia a um zumbido distante em seus ouvidos. O homem, que antes era uma sombra ameaçadora, agora lutava para controlar a arma. Mas antes, eles se debatiam,
e as mãos dos dois se contorciam numa luta desesperada. Maria não conseguia discernir se o homem representava uma ameaça ou se poderia ser um salvador. Tudo o que sabia era que o passado se aproximava com garras afiadas. A fumaça envolveu o saguão, misturando-se com a confusão. Maria sentiu um nó na garganta enquanto observava tudo acontecer. O olhar de Ricardo ainda estava fixo no homem que lutava. "Ricardo, o que está acontecendo?" O tom dela era quase um sussurro, mas o barulho a envolvia, como se tentasse afogar suas palavras. E então, enquanto o segurança aprisionava o homem, Ricardo fez uma revelação que cortou o ar como uma faca. Ele não é só o estranho. Ele é o nosso pai. A revelação paralisou o tempo. Maria deu um passo para trás. Seu rosto empalideceu. O homem que parecia ser um inimigo agora revelava laços de sangue. A confusão tomou conta dela enquanto a mente girava. "O quê? Como pode ser? Eu não sabia! Não sabia que ele ainda estava vivo! Minha família!" Ele tinha um misto de dor e raiva. Uma tempestade igual àquela que rugia lá fora. "O meu passado! Eu pensei que tinha morrido com a tragédia. Então, outra revelação. A verdade que havia se ocultado sob a dor de anos e anos. A tragédia não era só uma memória triste. Era a raiz de tudo. O homem que lutava para se libertar era a personificação de uma história não contada, de uma vida que havia sido destruída por escolhas de outrora. A raiva em seu olhar era a resposta a um passado opressor e escuro. Maria começou a sentir a esperança se esvanecer. O que isso significava para ela? Ela era uma mera estranha que se envolvera naquela maldição. O que ela teria a ver com tudo aquilo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto Ricardo encarava o homem que agora estava preso. Era um olhar de amor, um olhar de perdão e também de profunda dor. "Mãe, ela sabia?" A voz de Ricardo tremia. Ele lutava entre a raiva e o desejo por respostas. Maria se aproximou, quase tocando o braço dele. "Ricardo, nós precisamos sair daqui. Temos que falar. Temos que entender o que aconteceu." O caos ainda reinava à sua volta, mas agora eles precisavam de clareza. O passado se entrelaçava a uma nova realidade. O que era um encontro improvável, agora se tornava uma batalha de emoções. A fumaça espessa os envolvia, mas aquela nova verdade era como um fio de esperança em meio à desolação. Um passo para a frente, os dois juntos, embora o futuro parecesse nebuloso. As perguntas explodiam. O que aquele homem realmente queria? Era um pai ou um monstro? A necessidade de entender o vínculo que haviam compartilhado, por mais doloroso que fosse, começava a surgir entre eles. O segurança conseguia dominar o homem, mas o olhar dele ainda fixava-se em Ricardo, como se quisesse comunicar algo além da luta. Aquela troca de olhares se transformou em uma promessa silenciosa. O que quer que fosse que tivessem que enfrentar, não seriam mais apenas estranhos. Eram entrelaçados por laços que tiravam qualquer esperança de inocência. E com isso, a exploração de verdades esquecidas tornava-se uma questão de vida ou morte. O que iria acontecer a seguir? O caos do hotel, a tempestade lá fora. Nada disso importava se eles não desvendassem aquela conexão surpreendente. Mas, acima de tudo, a presença do homem no centro do tumulto trazia uma pergunta mais assustadora. Eles conseguirão confrontar a verdade? Ou ela destruirá tudo que estava prestes a se formar? O tiro ecoou,
quebrando o caos em 1000 pedaços. O calor da explosão ainda pulsava no ar, como se a realidade fabricasse o instante pesado e estagnado. Maria ficou paralisada, o coração batendo forte, enquanto o mundo à sua volta perdia a cor. Ricardo também estava em choque. As palavras não conseguiam sair de sua boca. Um pássaro que voara perto demais da tempestade. As pessoas gritavam, mas tudo se resumia a um zumbido distante em seus ouvidos. O homem, que antes era uma sombra ameaçadora, agora brigava, e sua expressão se torcia numa mistura de raiva e desespero. O segurança estava quase conseguindo dominá-lo, quando um movimento rápido fez Maria sentir um frio na espinha. O homem virou a cabeça e, por um instante, seus olhos se encontraram. O rosto dele, Maria ficou sem ar. Era ele, o homem do passado, o que havia feito sua vida desmoronar. Aquela lembrança era um tiro na sua memória, um estalo de dor. Ele não era apenas um desconhecido, ele estava ali bem diante dela. Você! Maria murmurou, o choque prenunciando uma tempestade maior do que qualquer uma que já enfrentara. A fumaça os envolvia ainda, mas seu foco estava em um só ponto, a verdade se aproximando como um relâmpago, iluminando a noite escura. Maria, o que aconteceu? Ricardo perguntou, mas a voz dele soava distante. Ele não sabia, na verdade. Não fazia ideia do que ela carregava. A confusão no olhar dele se misturava ao pânico. Mas Maria precisava agir. Não pode ser, você não pode estar aqui! O homem gritou, se debatendo. A luta do segurança o tornava cada vez mais agitado, como se aquele passado sufocante quisesse vingar-se. Mas naquele instante, foi como se o tempo tivesse parado. A realidade se desfez ao redor deles. Maria via dor refletida nos olhos do homem. Não era apenas fúria. Havia uma história ali. Uma história que começou muito antes do que ela poderia imaginar. Em meio ao tumulto, ele gritou: "Você estragou nossas vidas! O que você fez?" As palavras eram veneno e cada sílaba parecia apertar o peito de Maria. Ricardo, finalmente entendendo a gravidade da situação, deu um passo em direção ao homem. "Você está mentindo! O que você sabe sobre ela?" A tensão era palpável. Maria estava trêmula. A verdade que há muito guardara ameaçava explodir. E então, um grito cortou o ar. "Ela é sua irmã!" A revelação ecoou pelo saguão, e todos se calaram. Aquilo não fazia sentido. Maria se sentiu desmoronar. "Não, não pode ser verdade!" gritou. Era como se o chão fugisse de seus pés. O homem que havia sido um fantasma na vida dela era, na verdade, parte de sua própria história. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas o que isso significava? Os olhares se voltaram para ela. A multidão no hotel havia parado. Havia um misto de curiosidade e horror. Ela podia sentir os olhares pesados. A dor em seu peito era insuportável. "Você não entende o que aconteceu com você, com a sua mãe. Tudo estava planejado." O homem continuou, e a expressão dele misturava raiva e algo mais. Algo que parecia ser desespero. "Eu não queria que você soubesse assim." As coisas não faziam sentido, mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão ocorreu, desta vez do lado de fora, como se a cidade em estado de alerta tentasse estabelecer uma conexão com o horror dentro do hotel. A porta se abriu abruptamente, deixando entrar uma rajada de vento e fumaça, seguida por uma figura conhecida. Um homem de vestido formal, um dos executivos de Ricardo, entrou apressadamente, extremamente pálido. "Ricardo, temos que sair agora. A situação está se agravando." Maria olhou entre os dois homens. Insegurança, medo, uma nova urgência se instalou. "E a verdade, eu preciso saber." Ela se virou, o olhar firme.
Mas o que era verdade agora? O que tudo significava? Naquele exato momento, o quadro mudava drasticamente e as certezas se despedaçavam como vidro quebrado. Uma nova tempestade se formava e, sob a névoa da revelação, o que antes era um encontro, agora se tornava um confronto. O passado e o presente colidiriam de forma explosiva, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. O próximo passo poderia mudar tudo, e a verdadeira luta estava apenas começando. O caos ainda pairava no ar, as pessoas gritavam, e Maria mal conseguia processar o que estava acontecendo. O segurança mantinha o homem dominado, mas a revelação que acabara de ouvir reverberava em sua mente. Aquele homem era seu pai? Não, apenas uma miragem de um passado que achava enterrado. Ele é seu pai? Ricardo repetiu, como se estivesse tentando alcançar a verdade. A incredulidade pintava seu rosto. O desespero de Maria era palpável. A cada batida do seu coração, a conexão entre os dois parecia se solidificar, mas ao mesmo tempo rasgar tudo que ela conhecia. O homem, agora totalmente dominado, olhava para Maria e Ricardo com um misto de raiva e dor. Vocês não sabem de nada! Não sabem o que realmente aconteceu! Sua voz era uma mistura de frustração e desespero. Ele lutava para se libertar da força do segurança. Mas seus olhos, aqueles olhos, refletiam tanto amor quanto ódio. Cala a boca! Ricardo gritou, sua paciência se esgotando. O relógio girava. A atmosfera estava carregada. A fumaça ainda os envolvia. E então, uma pancada estrondosa ecoou. E o chão tremeu. Um vidro quebrando. A porta principal do hotel havia sido arrombada. Maria girou a cabeça e viu figuras encapuzadas entrando apressadamente, armas em punho. Um novo pânico tomou conta da sala. As pessoas começaram a correr. O caos aumentava. Vão nos matar! Alguém gritou. O homem, dominado pelo segurança, olhou para Maria com desespero. Corre! Eles não são quem você pensa que são. E então, como um imã, as palavras puxaram sua atenção. Você não sabe o que seu nome representa. Você não sabe quem você realmente é. Maria, precisamos sair! Ricardo gritou, puxando-a pelo braço. Mas ela estava paralisada, tentando processar as palavras do homem. O que ele estava dizendo? Qual era o significado do seu nome? Mas não havia tempo. As figuras encapuzadas se aproximavam. A confusão se desviava para um novo pânico. O segurança conseguiu dominar o homem, mas a atenção de todos estava agora voltada para as ameaças que entravam. O clima estava pesado, a atmosfera explosiva. Fuja! Agora! Um dos homens encapuzados avançou em direção a eles, e Ricardo não hesitou. Ele puxou Maria para fora do seu estado de choque. Eles correram em direção à saída lateral, mas a mobília em desordem impediu a passagem. Os gritos ecoavam por toda parte. Você não entende. O homem sob o domínio ainda gritava. Vocês estão em perigo. Eles vieram por causa dela. Maria sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que ele quis dizer? O que isso tudo significava? A adrenalina empurrou suas pernas para frente, mas os pensamentos estavam confusos. Naquele momento, uma explosão ocorreu. Uma onda de calor lançou todos ao chão. O barulho foi ensurdecedor e a fumaça encheu o ar, fazendo tudo ao redor parecer um pesadelo. A visão dela ficou embaçada e o mundo girava. Quando a poeira começou a assentar, ela olhou para o lado e viu Ricardo caído. Sua expressão
elevando uma onda de terror em seu peito. Ricardo! Ela gritou, mas sua própria voz mal chegou aos seus ouvidos. Os encapuzados estavam agora próximos, cercando-os. O instinto de luta e fuga se misturava. E naquele segundo, ela percebeu algo. Um colar pendurado no pescoço de um dos homens. Era uma corrente familiar. Uma marca que parecia fazer parte dela. Maria sentiu um frio na espinha. Poderia ser? Seria aquela corrente ligada a um segredo guardado por tanto tempo? O homem que estava a seus pés olhou diretamente para ela, agora dominado pelo medo. Você não sabe a verdade. Tudo isso é por causa de você. A mente dela estava uma tempestade de confusão. A dor, o pânico, o horror. E no meio disso tudo, uma única certeza se formava em seu coração. A história do passado era muito maior do que imaginava. Maria não tinha certeza de onde estava ou para onde ia, mas estava prestes a descobrir que cada decisão que tomasse daquele momento em diante poderia custar não só suas vidas, mas tudo o que pensavam saber sobre si próprios. As revelações estavam por vir, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O caos ainda pairava no ar. As pessoas gritavam e Maria mal conseguia processar o que estava acontecendo. O segurança mantinha o homem dominado, mas a revelação que acabara de ouvir reverberava em sua mente. Aquele homem era seu pai? Não, apenas uma miragem de um passado que achava enterrado. Ele é seu pai? Ricardo repetiu como se estivesse tentando alcançar a verdade. A incredulidade pintava seu rosto. O desespero de Maria era palpável. A cada batida do seu coração, a conexão entre os dois parecia se solidificar e, ao mesmo tempo, rasgar tudo o que ela conhecia. O homem, agora, totalmente dominado, olhava para Maria e Ricardo com um misto de raiva e dor. Vocês não sabem de nada. Não sabem o que realmente aconteceu. Sua voz era uma mistura de frustração e desespero. Ele lutava para se libertar da força do segurança, mas seus olhos, aqueles olhos refletiam tanto o amor quanto o ódio. Cala a boca! Ricardo gritou, sua paciência se esgotando. O relógio girava. A atmosfera estava carregada e a fumaça ainda os envolvia. Então, uma pancada estrondosa ecoou e o chão tremeu, um vidro quebrando. A porta principal do hotel havia sido arrombada. Maria girou a cabeça e viu figuras encapuzadas entrando apressadamente, armas em punho. Um novo pânico tomou conta da sala. As pessoas começaram a correr. O caos aumentava. Vão nos matar! Alguém gritou. O homem dominado pelo segurança olhou para Maria com desesperança. Corre! Eles não são quem você pensa que são! E então, como um imã, as palavras puxaram sua atenção. Você não sabe o que seu nome representa. Você não sabe quem você realmente é. Maria, precisamos sair. Ricardo gritou, puxando-a pelo braço. Mas ela estava paralisada, tentando processar as palavras do homem. O que ele estava dizendo? O que isso tudo significava? Mas não havia tempo. As figuras encapuzadas se aproximavam. A confusão se desviava para um novo pânico. O segurança conseguiu dominar o homem, mas a atenção de todos estava agora voltada para as ameaças que entravam. O clima estava pesado, a atmosfera explosiva. Fuja, agora! Um dos homens encapuzados avançou em direção a eles, e Ricardo não hesitou. Ele puxou Maria para fora do seu estado de choque. Eles correram em direção à saída lateral, mas a mobília em desordem impediu a passagem. Os gritos ecoavam por toda parte. Você não entende! O homem sob o domínio ainda gritava. Vocês estão em perigo! Eles vieram por causa dela!
Maria sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que ele quis dizer? O que isso tudo significava? A adrenalina empurrou suas pernas para a frente, mas os pensamentos estavam confusos. Então, como um instante congelado, uma mulher surgiu atrás de um dos encapuzados. Ela estava imponente, vestida de maneira elegante. Uma aura de autoridade emanava dela. E aquela face, Maria não podia acreditar. Era a mesma mulher que fizera parte do seu passado, um eco distante que parecia ser real. Mãe? Maria gaguejou, o coração acelerando. A mulher, pelo jeito, não a reconheceu imediatamente, mas os olhos dela brilharam com uma mistura de raiva e dor. Não! A mulher gritou, estendendo a mão para impedir que Maria se aproximasse. Fuja, Maria! Eles estão aqui para destruir você! Eu não posso deixá-los fazer isso! A confusão tomou conta. O homem que antes estava preso olhou para a mulher com ódio. Você não devia ter voltado! Isso é culpa sua! Agora ela está em perigo! Um grito rasgou o ar enquanto tiros ecoavam. As paredes balançaram e a mulher gritou "Não!" antes de tudo desmoronar. O chão tremeu com a intensidade do impacto e o mundo pareceu girar. O espaço tornou-se uma armadilha mortal. Os encapuzados avançavam e a figura da mulher desfocava, desaparecendo em meio ao caos. Maria viu seu pai se libertar do segurança e correr em sua direção. Mas algo em seus olhos a fez hesitar. O homem estava mudando. O que antes parecia um pai desesperado, agora se tornava algo muito mais sinistro. Uma ameaça e não um salvador. Maria, venha comigo! Ele estendeu a mão para ela, mas a sombra de desespero em seu olhar a paralisou. Os encapuzados estavam próximos e Maria precisava decidir. Olhar para aquele homem que sempre fora visto como um inimigo ou confiar na única certeza que ela tinha. A mulher que parecia ser sua mãe, agora havia virado fumaça entre eles. E no meio daquele turbilhão, outra revelação abalara a estrutura do que acreditava. Um dos homens encapuzados retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Era a antiga amiga de confiança de Maria, agora com um sorriso maligno. Você realmente pensou que poderia escapar? Você é parte disso tudo. E agora o jogo mudou. Ela ficou paralisada, a verdade esmagando-a. Aquele momento era a faísca que incendiava tudo. E o que Maria achava ser um resgate, agora se tornava uma armadilha mortal. Desespero e confusão tomaram conta dela, enquanto a batalha pela verdade se transformava em um pesadelo de traição. O que seria seu próximo passo? O que aconteceria agora que as alianças se desfaziam e o passado se misturava com o presente? A única certeza era que Maria estava cercada e a verdade ainda estava por vir. As palavras do homem eram como facas, cortando suas certezas. Você não sabe o que seu nome representa. Você não sabe quem você realmente é. Aquelas palavras ressoavam em sua mente, ecoando em cada canto do saguão em caos. Fuja, agora! Ricardo puxou Maria, mas ela ainda estava tentando processar a cena à sua frente. A mulher que se apresentara como sua mãe tinha desaparecido na confusão. E a dor no olhar do homem dominado pelo segurança parecia carregada de segredos. O pânico estava à espreita e os encapuzados avançavam na direção deles. Não abra mão da sua vida, Maria! O pai dela gritou. A urgência em sua voz era palpável. Eu não sou quem você pensa que sou. A adrenalina pulsava. A sala estava enraizada em um terror intenso. Maria
Olhou para Ricardo, seus olhos cheios de perguntas, mas ele estava focado em encontrar uma saída. O pai de Maria, lutando para se libertar, olhou para ela com uma mistura de amor e desespero. Me escute, não confie neles. Eles querem você. Ele se debatia e seu rosto distorcia-se em um falso semblante de dor. As figuras encapuzadas estavam agora quase ao alcance e o tempo parecia ter desacelerado. O coração de Maria batia ferozmente. Aquele homem era seu pai ou um inimigo? As lembranças do que ele representava eram nebulosas, confusas. Mas tudo mudou em um instante. Um dos encapuzados, a mulher que antes era amiga de Maria, fez um movimento rápido. Ela puxou uma faca reluzente do bolso e em uma fração de segundo se virou para o pai de Maria. Você não pode salvá-la! Ela é parte do nosso plano! E sem hesitar, ela atacou. Maria gritou, mas o som foi engolido pela confusão. O pai dela, com os olhos arregalados, recuou, mas era tarde demais. A lâmina cortou seu braço e o chão logo se encharcou com um líquido escuro, o vermelho do sangue contrastando com a palidez do mármore. Não! Ricardo gritou e Maria ficou paralisada. A cena à sua frente estava se transformando em um turbilhão de horrores. O homem caiu e a mulher de rosto familiar se virou para Maria, um sorriso cruel estampado em seu rosto. É assim que a verdade se revela, Maria. Você sempre esteve no centro disso tudo. A tensão era insuportável. O pai dela se contorcia no chão. A dor misturava-se com um olhar de impotência. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você é uma peça-chave e agora sabe demais. Não podemos deixar que você saia viva. A voz da mulher ecoava como uma maldição. Maria queria gritar, se libertar, mas o ar parecia ter se esvaído. Tudo o que ela conhecia estava se desfazendo em uma nuvem de mentiras. Ricardo segurou Maria pelo braço, puxando-a para longe. Não havia para onde correr. A saída estava bloqueada. Vamos! Agora! Ele a arrastou pelo saguão escurecido. Mas antes que pudessem alcançar a porta, uma explosão irrompeu, tirando a estrutura do hotel de seu eixo. O teto desabou. Vidros se estilhaçaram e a confirmação do inferno se desenrolava ao redor deles. Mãos de encapuzados se estendiam, tentando agarrá-los. Ricardo e Maria foram separados. Ela caiu de joelhos, o calor da destruição a envolvendo. A visão de Ricardo sumindo na fumaça se tornou um eco distante. Gritos, fumaça, caos. O desespero apertou seu coração. Ela olhou para seu pai caído, e o que antes parecia uma figura de desgraça, agora se tornava uma memória viva de sua própria origem. Era tudo uma grande farsa. Você não é só sua filha, Maria. A voz dele era fraca, tremida. E à medida que a sombra do passado se agigantava diante dela, não havia mais como escapar. A verdade não era apenas um segredo de família. Era um esquema maior do que a vida de qualquer um deles. O mundo se desmoronou. Você está dizendo que somos parte de algo maior? O homem assentiu. Seus olhos se fechavam sob a dor. Sim, e agora você deve escolher. O que isso significava? O que Maria deveria escolher? Havia uma linha entre o que ela era e o que o destino tinha reservado. E essa linha se tornava cada vez mais tênue. Como se a verdade estivesse a um passo de ser revelada, e o mundo em volta dela prestes a explodir novamente. Você está pronta para enfrentar o que vem a seguir? A pergunta pairou no ar, e com isso, o tempo parecia congelar. O que aguarda? O que ela realmente era?
Maria estava paralisada, tentando entender como tudo tinha se desmoronado tão rapidamente. As palavras do homem eram como facas, cortando suas certezas. Você não sabe o que seu nome representa. Você não sabe quem você realmente é. Aquelas palavras ressoavam em sua mente, ecoando em cada canto do saguão em caos. Fuja, agora! Ricardo puxou Maria, mas ela ainda estava tentando processar a cena à sua frente. A mulher que se apresentara como sua mãe tinha desaparecido na confusão. E a dor no olhar do homem dominado pelo segurança parecia carregada de segredos. O pânico estava à espreita e os encapuzados avançavam na direção deles. Não abra mão da sua vida, Maria! O pai dela gritou. A urgência em sua voz era palpável. Eu não sou quem você pensa que sou. A adrenalina pulsava. A sala estava enraizada em um terror intenso. Maria olhou para Ricardo, seus olhos cheios de perguntas, mas ele estava focado em encontrar uma saída. O pai de Maria, lutando para se libertar, olhou para ela com uma mistura de amor e desespero. Me escute, não confie neles. Eles querem você. Ele se debatia. E seu rosto distorcia-se em um falso semblante de dor. As figuras encapuzadas estavam agora quase ao alcance, e o tempo parecia ter desacelerado. O coração de Maria batia ferozmente. Aquele homem era seu pai ou um inimigo? As lembranças do que ele representava eram nebulosas, confusas, mas tudo mudou em um instante. Um dos encapuzados, a mulher que antes era amiga de Maria, fez um movimento rápido. Ela puxou uma faca reluzente do bolso e, em uma fração de segundo, se virou para o pai de Maria. Você não pode salvá-la! Ela é parte do nosso plano! E, sem hesitar, ela atacou. Maria gritou, mas o som foi engolido pela confusão. O pai dela, com os olhos arregalados, recuou, mas era tarde demais. A lâmina cortou seu braço, e o chão logo se encharcou com um líquido escuro, o vermelho do sangue contrastando com a palidez do mármore. Não! Ricardo gritou, e Maria ficou paralisada. A cena à sua frente estava se transformando em um turbilhão de horrores. O homem caiu, e a mulher de rosto familiar se virou para Maria. Um sorriso cruel estampado em seu rosto. É assim que a verdade se revela, Maria. Você sempre esteve no centro disso tudo. A tensão era insuportável. O pai dela se contorcia no chão. A dor misturava-se com o olhar de impotência. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você é uma peça-chave. E agora sabe demais. Não podemos deixar que você saia viva. A voz da mulher ecoava como uma maldição. Maria queria gritar, se libertar, mas o ar parecia ter se esvaído. Tudo o que ela conhecia estava se desfazendo em uma nuvem de mentiras. Ricardo segurou Maria pelo braço, puxando-a para longe. Não havia para onde correr. A saída estava bloqueada. Vamos, agora! Ele arrastou pelo saguão escurecido. Mas antes que pudesse alcançar a porta, uma explosão irrompeu, tirando a estrutura do hotel de seu eixo. O teto desabou, vidros se estilhaçaram e a confirmação do inferno se desenrolava ao redor deles. Mãos de encapuzados se estendiam, tentando agarrá-los. Ricardo e Maria foram separados. Ela caiu de joelhos. O calor da destruição a envolvendo. A visão de Ricardo sumindo na fumaça se tornou um eco distante. Gritos, fumaça, caos. O desespero apertou seu coração. Ela olhou para seu pai caído, e o que antes parecia uma figura de desgraça, agora se tornava uma memória viva de sua própria origem.
Era tudo uma grande farsa. Você não é só sua filha, Maria. A voz dele era fraca, tremida, e à medida que a sombra do passado se agigantava diante dela, não havia mais como escapar. A verdade não era apenas um segredo de família. Era um esquema maior do que a vida de qualquer um deles. O mundo se desmoronou. Você está dizendo que somos parte de algo maior? O homem assentiu. Seus olhos se fechavam sob a dor. Sim, e agora você deve escolher. Então, muito mais do que a verdade esperava, um brilho intenso surgiu através da fumaça. As luzes brancas e azuis cortaram a penumbra, e ao olhar para cima, Maria viu um grupo de policiais invadindo e cercando a cena. A liderança deles, um homem de aparência familiar, olhava diretamente para ela. E de repente, um reconhecimento chocante tomou conta. "Papai?" exclamou Maria, sem acreditar. Olhando fixamente para ele, seu coração acelerou. Era seu pai biológico, o que pensara ter perdido para sempre. Ele também fingira estar morto. Um pânico imenso tomou conta dela. O homem que sempre buscou estava ali, mas não para salvá-la. Ele estava lá, juntamente com os encapuzados, prontos para levá-la, determinado a não deixar que mais segredos fossem revelados. "Maria, você não pode confiar neles!" O olhar do homem caído era um sorriso agonizante, e as palavras dele ecoavam um aviso desesperado. O que aconteceria agora? A verdade de sua origem tornava-se cada vez mais confusa, e o que Maria conhecia sobre amor, proteção e família desmoronava junto com as paredes ao seu redor. A pergunta pulsava em sua mente. Quem ela realmente era e a quem poderia confiar? Maria estava paralisada, tentando entender como tudo tinha se desmoronado tão rapidamente. As palavras do homem eram como facas, cortando suas certezas. Você não sabe o que seu nome representa. Você não sabe quem você realmente é. Aquelas palavras ressoavam em sua mente, ecoando em cada canto do saguão em caos. Fuja, agora! Ricardo puxou Maria, mas ela ainda estava tentando processar a cena à sua frente. A mulher que se apresentara como sua mãe tinha desaparecido na confusão, e a dor no olhar do homem, dominado pelo segurança, parecia carregada de segredos. O pânico estava à espreita, e os encapuzados avançavam na direção deles. "Não abra mão da sua vida, Maria!" O pai dela gritou. A urgência em sua voz era palpável. "Eu não sou quem você pensa que sou!" A adrenalina pulsava. A sala estava enraizada em um terror intenso. Maria olhou para Ricardo, seus olhos cheios de perguntas, mas ele estava focado em encontrar uma saída. O pai de Maria, lutando para se libertar, olhou para ela com uma mistura de amor e desespero. "Me escute! Não confie neles! Eles querem você!" Ele se debatia e seu rosto distorcia-se em um falso semblante de dor. As figuras encapuzadas estavam agora quase ao alcance, e o tempo parecia ter desacelerado. O coração de Maria batia ferozmente. Aquele homem era seu pai ou um inimigo? As lembranças do que ele representava eram nebulosas, confusas, mas tudo mudou em um instante. Um dos encapuzados, a mulher que antes era amiga de Maria, fez um movimento rápido. Ela puxou uma faca reluzente do bolso e em uma fração de segundo se virou para o pai de Maria. "Você não pode salvá-la. Ela é parte do nosso plano!" E sem hesitar ela atacou. Maria gritou, mas o som foi engolido pela confusão.
O pai dela, com os olhos arregalados, recuou, mas era tarde demais. A lâmina cortou seu braço e o chão logo se encharcou com um líquido escuro, o vermelho do sangue, contrastando com a palidez do mármore. Não! Ricardo gritou, e Maria ficou paralisada. A cena à sua frente estava se transformando em um turbilhão de horrores. O homem caiu, e a mulher de rosto familiar se virou para Maria, um sorriso cruel estampado em seu rosto. É assim que a verdade se revela, Maria. Você sempre esteve no centro disso tudo. A tensão era insuportável. O pai dela se contorcia no chão. A dor misturava-se com um olhar de impotência. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você é uma peça-chave! E agora sabe demais! Não podemos deixar que você saia viva! A voz da mulher ecoava como uma maldição. Maria queria gritar, se libertar, mas o ar parecia ter se esvaído. Tudo que ela conhecia estava se desfazendo em uma nuvem de mentiras. Ricardo segurou Maria pelo braço, puxando-a para longe. Não havia para onde correr. A saída estava bloqueada. Vamos, agora! Ele a arrastou pelo saguão escurecido. Mas antes que pudessem alcançar a porta, uma explosão irrompeu, tirando a estrutura do hotel de seu eixo. O teto desabou, vidros se estilhaçaram, e a confirmação do inferno se desenrolava ao redor deles. Mãos de encapuzados se estendiam, tentando agarrá-los. Ricardo e Maria foram separados. Ela caiu de joelhos, o calor da destruição a envolvendo. A visão de Ricardo sumindo na fumaça se tornou um eco distante. Gritos, fumaça, caos, o desespero apertou seu coração. Ela olhou para seu pai caído, e o que antes parecia uma figura de desgraça, agora se tornava uma memória viva de sua própria origem. Era tudo uma grande farsa. Você não é só sua filha, Maria. A voz dele era fraca, tremida, e à medida que a sombra do passado se agigantava diante dela, não havia mais como escapar. Você está dizendo que somos parte de algo maior? O homem assentiu. Seus olhos se fechavam sob a dor e o ar à sua volta parecia denso. Mas antes que pudesse explicar mais, outro encapuzado tirou a máscara, revelando um rosto familiar. Era Marcos, um amigo da infância de Maria, agora aparentando uma frieza que nunca havia visto nele. Você realmente achou que poderia sair viva dessa, Maria? A voz dele era sombria. No instante em que os olhares se cruzaram, o horror se estabeleceu. Marcos! O coração dela acelerou, a confusão sendo substituída por incredulidade. Ele sempre foi protetor, o herói das histórias de sua infância. Como poderia ele estar ali? Por que você está com eles? O olhar dele se endureceu, porque você não sabe o que realmente acontece aqui. Você é a chave, e precisamos de você para terminar o que começamos. Nesse momento, algo dentro de Maria se quebrou. Todos os laços, todas as memórias, transformando-se em um labirinto de traições. Terminar o quê? Ela gritou, a dor e a raiva saltando em sua voz. Seu nome é um legado. E sua mãe? Sua mãe se juntou a nós. Você não é apenas uma vítima, Maria. Você faz parte de um plano maior, algo que vem desde muito antes de você nascer. As palavras dele ecoaram como um trovão. O mundo inteiro pareceu girar. Sua vida havia sido uma mentira? O peso da revelação esmagou seu peito. E ali, em meio ao caos, Maria percebeu que a batalha dela não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade de quem ela realmente era. Então a fumaça começou a se dissipar, e com uma visão mais clara,
ela viu algo brilhar sob os destroços. Um colar similar ao de sua mãe. E a pergunta estrondosa cortou seus pensamentos. O que mais eu não sei sobre minha própria vida? A história pegou uma nova direção. E o que havia começado como uma tempestade se tornava um furacão. Um que poderia engolir tudo ao seu redor. Maria olhou para o pai caído. A cena oprimia seu coração de maneira insuportável. As palavras dele ecoavam em sua cabeça. Você é uma peça-chave. O mundo em volta se desfazia. Mas a verdade ou a mentira ainda não estavam claras. A dor no chão não era apenas física. Era uma ferida que se expandia por sua alma. Maria, Ricardo a puxou de volta ao presente. Temos que ir. Agora! Ela rapidamente se virou, mas a imagem de seu pai tentando se erguer do chão era impossível de ignorar. O que fazer? Lutar pelo homem que nunca esteve em sua vida ou escapar do que agora parecia uma armadilha mortal? O zumbido da humanidade ao redor delas se tornava um ruído distante enquanto ela hesitava. Um dos encapuzados avançou, mas uma explosão de luz e sons cortou o ar. Os policiais invadiam o espaço, cercando os encapuzados. Marido e mulher, braço a braço, ricocheteavam faíscas de autoridade e caos. A multidão em pânico se dispersava, criando um abrigo temporário para Maria e Ricardo. Não, não, não! O grito da mulher familiar se sobressaiu entre os gritos. Era sua mãe, uma figura imponente, transformada pela dor e pela urgência. Saiam daqui! Não é seguro! Maria sentiu um aperto no peito. O calor da batalha batia em seu rosto. Desespero colorido de reações ao seu redor. O pai chorava. As palavras dele agora são um eco de um amor trancado. Maria, você tem que acreditar em mim. Eu não sei em quem acreditar, ela gritou de volta, a verdade dilacerando sua frágil compostura. As peças do quebra-cabeça começavam a se conectar. Mas em um emaranhado de traições e mentiras. Como tudo aquilo poderia terminar? O estalo de uma arma cortou o ar. Um tiro, impactos, atropelamentos, e com o barulho de vidas sendo interrompidas, o medo poderia ser quase tocado. Ricardo agarrou Maria pelo braço. Vem, agora! Eles correram em direção à saída lateral, pela escuridão que se tornava seus aliados. O caos os cercava, mas a determinação pulsava em seus corações. A vida não seria mais a mesma. O passado nunca deixaria de existir, mesmo que decidido a deixá-lo para trás. Ao se virarem, viram uma última visão da sala. O segurança dominando o pai, enquanto a mulher que deveria ser sua mãe se afastava em direção à confusão. Tudo se transformava em um borrão de rostos e sombras, e Maria lutava com a perda iminente. Carlos, o pai, chamou novamente. A voz fraca, agora. Maria, por favor, prometa que descobrirá a verdade. Ela hesitou, as portas do destino se fechando atrás dela. O que é verdade? E em um último respiro antes de sair, um raio de luz cortou o céu, iluminando o ambiente. O sol rompendo a tempestade. Maria e Ricardo se viraram, percebendo a enormidade do que deixaram para trás. Uma mistura de tristeza, raiva e, talvez, esperança. O futuro ainda era uma incógnita, mas agora eles se tinham. Ambos unidos por segredos e verdades não contadas. No caminho para a liberdade, Maria finalmente sentiu algo se acender dentro dela. Coragem! E enquanto a porta do hotel se fechava atrás deles, a pergunta ressoou em sua mente, unida à certeza. O que eles se tornariam agora? Uma nova história estava prestes a ser escrita, mas a sombra do passado ainda os ameaçava. E no horizonte, o que mais poderia esperar por eles? Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar todo mundo por dentro do que vem a seguir. Não esqueça, a sua voz importa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber tudo e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer esse desfecho eletrizante. Não espere nem mais de um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Venha fazer parte dessa jornada.